Opa, opa, olha, a gente volta, voltei. Pegou a ideia? A ideia do quê, professor? Número negativo. Você já entendeu o que é um número negativo? Onde que eu consigo visualizar um número negativo no meu cotidiano? Professor, normalmente, quando a gente tem uma relação comercial, banco, entra dinheiro, sai dinheiro, professor, estou com saldo negativo, professor. Ou quando a gente fala de temperatura, temperaturas muito baixas, professor. Quando a gente fala de temperaturas abaixo de zero, professor, está tudo congelado, né? Já viu no freezer da tua casa? Quando se você olhar, tem um bichinho lá que regula a temperatura, tem lá freezer lá, aí tem lá um númerozinho, -1, -2, -3, -4, ou tem lá umas explicações lá. Quem tem freezer grande, então, esse aí é que as temperaturas ficam bem abaixo de zero. Quando você vai lá no supermercado, tem aqueles freezer vertical que o pessoal põe os refri dentro, já viu? O refri, bebida alcoólica, suco, coloca tudo. Aí tem lá uma numeraçãozinha lá. Pode ver que tem um menos ali, professor. Por quê? Ali está representando, professor, números negativos. Está abaixo de zero. Ah, professor, por isso que tem hora que a gente pega, tá top, tá geladinho, professor. Não é não? Porque a temperatura ali está bem baixa, professor, está abaixo de zero. Vamos iniciar a nossa segunda aula. Meu boa noite para você que está em casa. Meu boa noite para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Meu boa noite para você que está na escola. Tudo bem, Júlio Borges? Pode ficar à vontade para participar. Vamos lá, iniciando nossa segunda aula de hoje, conteúdo, números inteiros, adição e subtração. Estou quase chegando na adição e na subtração. Primeiro, a gente está passando a ideia desse número negativo no cotidiano para que você, na hora de operacionalizar, você sempre tenha o cuidado especificamente com esse cara quando ele for negativo. Tem que ter uma atenção toda especial com ele. Senão, minha conta acaba dando errado. Aí eu vou dizer, professor, é porque fazer conta com esse assunto aí é difícil. Número negativo dá trabalho? Dá não. É só você seguir as orientações. Você sabe somar? Somar, número normal. Sabe? Sei, professor. Sabe subtrair? Sei. Então, de boa, está resolvido. Professor, mas não tem lá o tal do jogo de sinal? Você vai entender. Calma que você vai entender. Olha só, professor. Nós acabamos de entender a ideia, não é, professor, do número negativo. E entendemos também como podemos comparar números quando temos, em meio a esta comparação, números negativos. A gente deu para entender, professor, está aqui, ó. A gente já conseguiu aqui, ó. Então, para começar, lê aí comigo, ó. Qualquer número positivo é maior que zero. Qualquer número positivo é maior que zero. Zero é maior do que qualquer número negativo, que era o que nós estávamos fazendo agora há pouco, comparando esses números. E qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Fica fácil. Comparar ficou fácil. Cheguei na parte, professor, principal. Saber operacionalizar. É aqui que você vai usar durante toda a tua vida escolar. Na matemática, na física e na química. Eu sei que vocês ainda estão no ensino fundamental, mas vocês já vão começar a trabalhar com esses números negativos, professor, na geografia, na história. Professor, na história, professor, quando o cara fala de não sei quantos anos antes de Cristo, não é assim o calendário? Então, tu tem lá, professor, o que é o nosso calendário? O que é o marco zero do nosso calendário? O nascimento de Cristo, não é isso? Então, você tem as datas após o nascimento de Cristo e antes de Cristo. Então, antes de Cristo, a gente representa por um número negativo. Tem mesmo nos livros de história, professor. Nos de geografia tem também número negativo? Tem. Quando o cara fala de relevo, professor, aí é mesmo, professor, tem lá a montanha, vai subindo, subindo mais, aí tem abaixo menos, nível do mar. É verdade, professor. Então, dentro das ciências ali, a gente já tem que ter uma ideia desses números negativos. E não só a ideia, mas nós também precisamos saber operacionalizar, tanto somar como subtrair números inteiros. Então, vamos examinar aqui algumas situações. Nós vamos indicar, professor, dívidas e prejuízos com números negativos. Vamos ver aqui, professor. Olha a situação. Dívida, gente, é menos. Prejuízo é menos. Lucro é mais. Olha a situação aqui do nosso colega. De uma dívida, presta atenção,
de uma dívida de R$80, vou pagar 30. Ainda ficarei devendo 50. Como é que eu vou representar isso, professor? Você vai pagar a conta toda ou você ainda vai continuar devendo? A dívida é de quanto? Deixa eu estar habilitado o marca-texto aqui. Professor, a dívida aqui, ó, é de R$80, professor. Só que a pessoa só vai pagar 30. Professor, não vai pagar a dívida toda. A pessoa ainda vai continuar devendo. Vai continuar devendo quanto? 50. Então, como é que a gente ia fazer essa conta, professor? Prof, na minha situação, eu teria que fazer dívida 80 já era negativo, professor. 80 já era negativo. Você estava devendo. Tudo que eu devo eu represento por um número negativo. Tudo que eu ganho eu represento por um número positivo. Tem até algumas situações, problemas que a gente tem que ter cuidado com essas representações. Então, menos 80, colocando 10, professor, acrescentando 10, você vai ficar devendo ainda R$50. E como é que eu vou representar isso? Menos 50, professor. Olha outra situação. Meu saldo do banco, professor. Meu saldo do banco é R$40, professor. Negativo, professor. Vixe, até devendo a mulher, ó. Se eu depositar R$40, ó, tá o saldo dela na conta do banco, tá negativo, tá lá menos 40. Ela está dizendo se ela depositar R$40, como é que vai ficar a conta dela, professor? A conta dela vai ficar zerada. Poxa, professor, como assim? A conta dela estava negativa, professor. Quer dizer que ela estava devendo R$40. Quando ela jogou R$40 na conta, ou seja, quando ela adicionou R$40 na conta, esses R$40 cobriram os 40 negativo. Então, professor, a conta ficou o quê? Zerada, professor. Na situação da moça aí, professor, menos 40, que a conta dela inicialmente estava negativa, acrescentando 40 do depósito, a conta dela vai ficar com quantos reais? 0, professor. A conta dela vai ficar zerada. Prof, me dá outra situação. Olha só, minha empresa teve prejuízo, menos, professor, menos, prejuízo é menos. Teve prejuízo de quanto? De R$4.000 em janeiro e de R$3.000 em fevereiro. O prejuízo acumulado, professor, ficou em R$7.000. Professor, eles estão com saldo positivo ou com saldo negativo? Professor, essa empresa está ruim das pernas, professor. A empresa aí está com saldo negativo de R$7.000, ou seja, menos 4.000, juntando, professor, com menos 3.000, a empresa deve menos 7.000, professor. Na realidade, a empresa deve 7.000. E esse menos aí seria só para representar, não que ela tem, mas que ela não tem. Ela está no prejuízo. Vocês entenderam? Senão, eu vou já refazer essas contas para vocês entenderem, entendendo como que funciona o jogo de sinal. Para nós operacionalizarmos daqui para frente quaisquer números inteiros, antes de você fazer a conta, escute bem, você é obrigado a fazer o jogo de sinal. Como é que eu aprendo o jogo de sinal? A gente vai te dar uma dica bem bacana para você aprender o jogo de sinal. E já entenda, vou repetir, qualquer conta de qualquer assunto da matemática que você for realizar, você tem que fazer jogo de sinal. Bacana? Professor, inclusive se os dois números forem positivos, Na realidade, o que acontece é que quando você operacionaliza só com números positivos, o jogo de sinal diz que a resposta tem que ser positiva também. Mas, professor, menos é inevitável. Se eu não fizer o jogo de sinal, possivelmente eu não venha chegar no resultado correto. Então, olha o que é que eu quero que você analise. Eu quero que você analise os sinais dos números envolvidos na tua conta. Então, se o primeiro sinal do primeiro número for positivo, do segundo número for positivo, você tem um jogo de sinal mais com mais, que vai dar mais. O que quer dizer isso, professor? Na adição e na subtração, os dois sinais positivos dizem que você deve somar esses números. O jogo de sinal na adição e na subtração, professor, é para lhe dizer se você deve somar ou subtrair os números.
Pegou a ideia? Professor, e se o primeiro número for positivo e o segundo número da conta for negativo? O que é que eu vou fazer com esses números? Eu vou somá-los ou eu vou subtraí-los? Professor, mais com menos dá menos. Prof, se mudar a posição. Se o primeiro número da conta for negativo e o segundo número da conta for positivo. Professor, menos com mais também dá menos. Quer dizer que você deve subtrair esses dois números. Isso. Gabriel está colocando lá para a gente que na multiplicação vai ser diferente. Mas não vai ser diferente o jogo de sinal. O jogo de sinal é igual para todos. A forma como nós utilizamos é que é diferente. O jogo de sinal é sempre esse aí, Gabriel. Tanto para adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, como que eu entendo ele, como que eu aplico ele nas operações é que vai ser um pouquinho diferente. Aqui, professor, se os dois números forem negativos, professor, o primeiro número é negativo, o segundo número é negativo, menos com menos, professor, dá exatamente mais. E, professor, complicado isso aí para mim aprender. Pois fala o seguinte, aprende desse jeito, anota desse jeito que eu vou colocar para você agora. Sinais iguais, escreva desse jeito. Sinais iguais dá mais. Repete comigo aí. Sinais iguais dá mais. Como assim, professor? Você está fazendo uma conta com dois números? Estou, professor. Se o sinal do primeiro número for igual ao sinal do segundo número, ou seja, ele pode ser positivo e positivo. Os sinais são iguais, dá mais. Ele pode ser negativo e negativo. Sinais são iguais, dá mais. Então, sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Então, o jogo de sinal, para adição e para subtração, ele deve ser realizado para você saber inicialmente se deve somar ou subtrair esses números. Agora, o detalhe mais importante. A resposta, professor, depois que você soma, depois que você subtrai, o resultado desta soma ou desta subtração vai dar um resultado positivo ou negativo. Porque o senhor está dizendo para mim que o jogo de sinal é para saber se eu somo ou se eu subtraio. Mas eu tenho que saber se a minha resposta será um resultado positivo ou negativo. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos nós. Para nós realizarmos a adição e a subtração, ou a adição e a subtração, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Você vai fazer o jogo de sinal. Inicialmente, vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Olha o primeiro exemplo que a gente vai fazer e a gente vai estar justificando como que eu sei o sinal da resposta. Olha os números que você tem ali. Você tem um 6, você tem um 4. Beleza. É para somar ou é para subtrair aqueles números? Vamos olhar seus sinais. Você mesmo olha e pergunte para você mesmo. Esses dois números, eles têm sinais iguais ou eles têm sinais diferentes? Professor, olha só. Ali, eles têm sinais diferentes, professor. Eles têm sinais diferentes. Aí eu acabei de pedir que vocês anotassem, que vocês aprendessem da seguinte forma o jogo de sinal. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Sinais diferentes, né, professor? Dá menos. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai subtrair. Subtrai 6 de 4, nos dedinhos mesmo. 6 de 4, professor, dá 2. Só que dá 2 positivo ou dá 2 negativo? É aqui que a gente vai entender a finalização da operação. Novamente, o jogo de sinal te diz apenas se você vai somar ou subtrair esses números. E na resposta, você sempre conserva o sinal do maior. Como assim, professor? Lá no 2, eu quero saber se vai dar 2 positivo ou eu quero saber se vai dar 2 negativo. Olha para os números envolvidos na tua conta. Tinha um 6 e tinha um 4. Para ti, no olho, qual deles é o maior? Professor, para mim o maior ali é o 6. O 6 é o maior. Então, eu conservo sempre o sinal do maior. Ou seja, a resposta deu 2 positivo. Que, caso você queira isso, aquele mais você nem precisava ter colocado ali na frente. Porque o fato de eu não ver o sinal ou de eu não escrever o sinal na frente, já se subentende que este será positivo. De boa até aí? Tranquilo? Professor, espera aí. Me dá mais exemplo. Aqui, professor. Quanto é que vai dar essa conta?
Quanto é que vai dar essa conta aí, professor? Menos 7, menos 8. Professor, vamos olhar aqui. Na hora que eu olho lá, alguns alunos até dizem, professor, vai subtrair. Estou vendo um menos ali, vai subtrair aqueles números. Nananina, não vai subtrair, não. Como assim, professor? Tem um menos ali, tem que subtrair? Não. O que é que a gente acabou de conversar com vocês? Que de hoje para frente, você não pode simplesmente olhar para o sinal que está no meio. Você é obrigado a fazer o jogo de sinal. Então, como é que nós facilitamos a memorização desse jogo de sinal? Repete aí comigo. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Olha os sinais. Qual que é o sinal do 7? Menos. Qual que é o sinal do 8? Menos. Eles têm sinais iguais ou sinais diferentes? Professor, eles têm sinais iguais. Os dois têm sinal de menos. Então, nós aprendemos, olha, mais gente participando. Show, Marcos. Show de bola. Show, Gabriel. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que eu vou somar. Professor, dá 15. Mas dá 15 positivo ou negativo? Os meninos acertaram lá no chat do YouTube. Professor, olha lá, quem é o maior? Eu faço a minha adição ou a minha subtração e eu sempre conservo o sinal do maior. Professor, o maior para mim no olho é o 8. Então, a resposta vai pegar o sinal do 8, vai dar menos 15. Foi tranquilo? Professor, mais uma, vai lá. Eu quero que vocês façam para mim menos 9 mais 3, professor. Quanto que vai dar menos 9 mais 3? Professor, tipo, eu somo ou eu subtraio? Como é que eu sei? Você tem que fazer jogo de sinal. Como é que eu faço isso? Olha os sinais dos caras. Sinais iguais, diferentes? Professor, sinais diferentes. Sinais diferentes, soma ou subtrai? Professor, sinais diferentes, subtrai. Se eu subtrair 9 de 3, professor, se eu subtrair 9 de 3, dá exatamente, professor, 6. Mas dá 6 positivo ou dá 6 negativo? E, professor, peraí. Dá menos porque eu subtraí? Não. Novamente, isso é o que confunde os alunos às vezes. O jogo de sinal é apenas para te dizer se tu vai somar ou se tu vai subtrair. A gente viu lá, sinais diferentes dá menos, quer dizer que eu vou subtrair. Mas na resposta, repita, conserva o sinal do maior. Quem é o maior ali para você? É o 9 ou é o 3? É o 9. Então, o sinal do 9 não é menos? Então, na resposta vai ficar menos 6. Você entendeu? Sempre conserva o sinal do maior. Vai mais um, professor. Isso aqui está fácil, professor. Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais iguais. Sinais iguais, se eu mandou aprender. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que eu vou somar. 4 mais 3 vai dar 7. Mas vai dar 7 positivo ou vai dar 7 negativo? Professor, quem é o maior? 4 ou 3? É o 4. Pega o sinal do 4. Professor, é positivo. Professor, mas ali, mesmo que eu pegasse o sinal errado, eu ia acertar. Eu ia errar e acertar ao mesmo tempo. É por isso que quando a gente trabalha só com número positivo, nós não precisávamos nos preocupar com a questão do jogo de sinal. Mas, professor, eu quero menos 2 menos 3. Dá quanto? Menos 2 menos 3. Dá quanto, gente? Professor, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais, né, professor? Menos, menos, sinais iguais. Sinais iguais dá mais. O que é que isso quer me dizer? Que eu vou ter que somar. Vou ter que somar. Quanto é que dá o resultado, professor? Vai dar 5. Mas vai dar 5 positivo ou 5 negativo? Professor, conserva o sinal do maior. Vou conservar o sinal do 3, professor. Vai dar menos 5. A última, para a gente terminar o nosso treino aqui, professor. Se for para fazer a conta, mais 7 menos 8. Mais 7 menos 8. Vai dar quanto? Sinais iguais ou diferentes? Professor, sinais diferentes. O que quer dizer isso? Que nós vamos ter que subtrair 7 de 8. Se eu pegar 7 menos 8, professor, dá 1. Mas dá um positivo ou dá um negativo? Vamos ver. Conserva o sinal do maior. Depois que você realizar a tua adição ou depois que tu realizar a tua subtração, tu conserva sempre o sinal do maior. Nesse caso, o maior é o 8. A resposta vai dar menos 1. Perguntas? Vocês que estão no YouTube, pessoal de Júlio Borges, perguntem.
Entenderam? Vou começar uma bateria de atividade com vocês, onde a gente vai ter expressões, onde eu vou ter adições e subtrações com 2, 3 ou 4 números na mesma expressão. Aí você vai fazer de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, até chegar no resultado final. Olha aí, professor, lembra dessa situação? Professor, o cara disse que tinha uma dívida de R$80. Como é que eu represento uma dívida de R$80? Menos 80. E vai pagar 30. Vai botar mais 30. Quanto é que vai dar o resultado aqui, professor? Prof, estou começando a entender por que deu menos 50 lá. Sinais iguais ou diferentes, professor? Menos, mais, professor. Sinais diferentes, não é? Sinais diferentes diz para mim que esse 80 e esse 30 eu devo somar ou subtrair? Subtrair. 80 subtraído de 30 vai dar 50. Mas dá 50 positivo ou 50 negativo? Conserva o sinal do maior. Tá não, Gabriel. Lá, a gente, não é que ela está repetida, é a mesma situação. Só que lá, nós simplesmente colocamos o menos na frente com a ideia de que o Bruno não, o rapaz aqui, ó, ficou devendo. Quando o cara assim, ficou devendo, aqui não, agora eu estou pegando a situação dele e estou fazendo a conta para mostrar para você por que aqui ficou negativo, entendeu? Então, deu menos 50. Todas aquelas outras situações. Aqui, professor, meu saldo é de 40 negativo, ou seja, ela começou com menos 40 e depositou mais 40, que você até fez lá, ó. Professor, quanto é que vai dar o saldo da conta dela? Ela disse que deu 0, já estava respondido na realidade. A gente só está justificando as operações que agora que nós apresentamos o jogo de sinal. Então, professor, estou olhando aqui, ó. Aqui é menos, aqui é mais. Os sinais são diferentes, quer dizer que eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Professor, se eu subtrair 40 de 40, dá 0. Eu conservo o sinal de quem? De ninguém. No caso, se o teu resultado dá 0, tu não vai conservar o sinal de ninguém. Por quê, professor? Porque o 0, ele não é nem positivo, nem negativo. Pegou a ideia? Tinha lá o prejuízo, professor. A empresa, em janeiro, teve um prejuízo de 4.000. Como é que eu represento um prejuízo de 4.000? Menos 4.000. Foi para fevereiro. Prejuízo de novo. Menos 3.000. Quanto é que vai dar aí o prejuízo, professor, desses 2 meses? Professor, eu vou ter que fazer a conta do 4.000 com 3.000. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais, professor. Sinais iguais dá mais. Foi assim? O senhor pediu para me aprender. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Sinais iguais dá mais. Vou somar. Se eu somar 4.000 com 3.000, dá 7.000. Mas dá 7.000 positivo ou negativo? Quem é o maior para você? O 4.000 ou é o 3.000? Quando eu digo maior, maior é em módulo. Só é tu cobrir. Eu até brincava, quando eu dava aula no quadro, eu botava assim a mão e eu cobria os sinais. Eu cobria os 2 sinais com a mão. Aí eu perguntava, qual é o maior número? 4.000. Aí eu levantava a mão na frente do sinal do 4.000 para a gente saber que a resposta ia dar menos 7.000. Deu certo? Deu 0, né, Gabriel? Prof, eu acho que eu entendi. Então, já tem como a gente treinar, professor, algumas operações aqui. Só que antes da gente fazer essas contas aqui, professor, antes da gente fazer o jogo de sinal, eu estou percebendo que, diferentemente de algumas questões que nós acabamos de visualizar aqui, eu estou vendo que aqui tem parêntese. Parêntese. Prof, quando tem parêntese, interfere na minha conta? Um pouquinho. A matemática diz que antes de nós realizarmos uma operação matemática, nós temos que primeiro eliminar este parêntese, ou resolver a conta que está dentro do parêntese para depois eliminá-lo. Como é que funciona a eliminação do parêntese? Gente, é muito simples, observa comigo. Depois vocês vão entender por que é desse jeito. Professor,
Se o sinal que está fora do parêntese, professor, é mais, e o sinal que está dentro do parêntese é mais, professor, o senhor tem sinais iguais, aquele mesmo raciocínio. Sinais iguais, ó, tem um sinal fora do parêntese, sinal dentro do parêntese. Sinais iguais dá mais, professor. Sinais iguais dá mais. Você entendeu? Já se nós temos sinais diferentes, dá menos. Sinais diferentes dá menos. Por que o senhor está me dizendo isso? Se você pegar a letra A, que nós temos aqui, ó, vou reescrever ela. Na letra A, professor, o senhor tem 6 menos, abre parêntese, menos 2. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou observar esse sinal aqui, ó. Você está vendo esse menos, você está vendo esse menos. Eu vou fazer o jogo de sinal entre esses dois menos aqui para te tirar esse parêntese. Menos com menos aqui, professor, está aqui, ó. Dá quanto? Dá mais. Então, a conta vai ficar 6. Os dois menos fazendo o jogo de sinal aqui vai ficar mais 2. Aí eu não escrevo mais o parêntese? Não. Para você eliminar o parêntese, você relaciona o sinal de fora com o sinal de dentro, entendeu? E é só somar. Pegou a ideia? Prof, eu acho que eu entendi. Então, vamos lá fazer de uma por uma? Vamos lá, professor. Letra A, professor. Oxe, eu não coloquei espaço. Não acredito que eu esqueci de colocar o espaço. Professor, olha só. Eu acho que dá para a gente fazer aqui do lado. Deixa eu limpar aqui. Borrachinha. Professor, se você pegou a ideia, 6 menos menos 2, professor, aqui, é a mesma coisa que 6 mais 2, que vai dar 8. Entendeu? A outra aqui, professor, se nós eliminarmos o parêntese, sinais são diferentes, menos e mais, né? Menos com mais dá menos, vai ficar 5 menos 1, que vai dar 4. Você entendeu por que ficou menos? Está ali, ó, do lado, professor. Está ali do lado, explicando direitinho. Fez todas com sucesso, Gabriel? Vamos lá ver se você acertou. Até agora as duas primeiras estão corretas. E aí, você que está conectado, vai participar com a gente, não? Está conseguindo visualizar aí como é que a gente está fazendo o cancelamento do sinal, do parêntese, na realidade? O professor aqui vai ficar 9. Aí tem que eliminar o parêntese ali. Não é menos, mais, dá menos. 9, que vai dar 0. Aqui, professor, vai dar menos 7. Menos, menos vai dar mais 5, para eliminar o parêntese. Menos 7 mais 5 faz jogo de sinal, professor. Sinais diferentes dá menos, quer dizer que nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior. Professor, se eu subtrair 7 de 5, dá 2. O maior é o 7, coloca o sinal do maior. Prof, menos 9, menos, abre parêntese, mais 1. Como é que vai ficar esse aqui? Vai ficar o menos 9, que ele não estava no parêntese. Tem que eliminar esse parêntese agora. Menos e mais, professor, dá menos 1. Quanto é que vai dar o resultado aqui? Professor, menos 9 menos 1, jogo de sinal. Menos com menos dá mais, quer dizer que eu vou somar, dá 10, e eu conservo o sinal do maior, dá menos 10. Se você não tiver entendido o porquê de algum resultado, você vai lá no chat e coloca para a gente, tudo bem? Professor, vamos mais, continua. 89 menos menos 11. Quanto é que vai dar aqui? Vai ficar 89. Tem que eliminar o parêntese ali, professor, menos menos vai dar mais 11. 89 mais 11, professor, 90. Professor, esse aqui deu exatamente, ó, 100, professor. Deu exatamente 100. Vocês entenderam, gente? Alguma dúvida? Coloca no chat pra gente, por favor. Não vai deixar a passar aí com a dúvida, professor, porque os cálculos eles vão aumentar. E lá na frente você vai precisar desse conteúdo para estar entendendo e desenvolvendo, professor,
assuntos novos para EJA etapa 5, para EJA etapa 6, para EJA etapa 7. Olha agora, professor, aumentei, ó. Por isso que eu estava perguntando, deixa eu ver se eu coloquei o espaço. Ah, essa aqui eu coloquei, que eu não acredito. E, professor, e agora, Zulivre, professor, se eu botou as contas muito grandes, tem que ir treinando desde pequenininho, professor. Essa aqui, mais difícil, Gabriel? Pois está aí, ó. O que é que você acha dessas aí? Na realidade, não é que as operações sejam difíceis, não é. Eu posso aumentar o tamanho da conta, torná-la mais demorado, mas o que vai fazer eu acertar ou eu errar é a minha atenção na hora de realizar os jogos de sinal. Isso é que faz o aluno errar. Se eu não tenho atenção com o jogo de sinal, a probabilidade de erro é grande. Agora, se eu faço devagarzinho, com calma, se eu aprendi que sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos, dá para a gente resolver tranquilo essas contas aqui. Vamos lá, de uma por uma. Letra A. Diferentemente da questão anterior, você percebe nessa expressão que você tem uma conta dentro do parêntese. Então, para a gente resolver essa conta, primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese. Então, aqui vai ficar 30 menos, abre o parêntese para resolver aquela conta. Quanto é que dá aquela conta? 6 menos 1 vai dar 5, professor. Agora que só tem um número dentro do parêntese, nós vamos eliminá-lo. Professor, aquele 5 dentro do parêntese, ele é positivo ou ele é negativo? Professor, nós não estamos vendo o sinal, não é isso? Significa dizer o quê? Que o sinal, quando eu não enxergo, professor, ele é positivo. Então, agora aqui vai ficar 30. Aí a gente tem que eliminar o parêntese, professor. Aqui é menos, aqui é mais. Sinais diferentes, dá menos. Prof, baixa o 5. 30 menos 5, professor, vai dar exatamente 15, professor. Positivo ou negativo? Positivo, professor, porque conserva o sinal. Opa, 30 menos 5, 15, eu botei foi a metade. Que viagem, professor. 25, desculpa, por que 15? Não sei, não sei. Deu certo aí? Pois pronto. Vai lá, Gabriel, vai fazendo aí. Você fez letra A, letra B, 25. Primeira tá certa, eu botei 15, não sei por que, esquece, apaga. Eu mesmo apaguei aqui já rápido. Prof, letra B, professor. E caramba, essa aqui parece que tá mais difícil. Vamos ver. Eu tenho aqui 15, mais... Aí a gente tem que achar aqui a resposta de dentro do parêntese, que é menos 3 mais 7. Quanto é que dá menos 3 mais 7? O professor tem que fazer jogo de sinal. Menos mais, sinais diferentes, dá menos. Vou subtrair. Dá 4. Só que dá 4 positivo ou dá 4 negativo? Tem que conservar o sinal do maior, professor. No caso do 7, vai dar 4 positivo. Então, aqui vai dar mais 4. Agora que eu só tenho um resultado dentro do parêntese, aí sim, a gente vai tentar eliminar, professor. Mais, sinais iguais, né, professor? Dá mais, então vai ficar mais 4, 15 mais 4, ó, 19. Show! Duas certas, Gabriel. Tá tendo atenção aí, letra C menos 5, vamos ver. Próxima, professor, letra C. Menos 6, vou repetir. Menos, vou abrir parênteses, porque a gente tem que achar o resultado da conta daqui de dentro. Quanto é que dá essa conta aqui de dentro, professor? É menos 3 mais 2. Quanto é que dá essa conta? Menos 3 mais 2. Professor, os sinais ali são diferentes, né? Sinais diferentes a gente tem, professor, que subtrair. Se eu subtrair 3 de 2, vai dar 1. Mas vai dar um positivo ou vai dar um negativo? Vai lá, qualquer coisa vocês colocam no chat para mim. Professor, vai dar um negativo. Professor, então aqui vai ficar menos 1. Vou escrever de novo menos 6. Vou eliminar o parêntese. Agora eu posso eliminar o parêntese. Ó. Sinais iguais, professor, dá mais 1. Agora tem que fazer essa conta. Menos 6 mais 1. Menos 6 mais 1, sinais diferentes dá menos. Vou subtrair o 6 do 1 e conservar o sinal do maior. Professor, dá 5 e dá 5 negativo. Opa, Gabriel, até agora de boa, tranquilo. Se a gente faz devagarzinho na tranquilidade, não tem erro não. Vamos aumentar.
Professor, olha a outra aqui. Caraca, professor, você aumentou mesmo. 18 menos... Aí a gente tem que ter o resultado dessa conta aí, ó. Quanto é que dá, professor? Menos 5, menos 2, menos 3. Se eu fiz com 3 números agora, professor, vai ficar mais difícil? Não. Você vai fazer de 2 em 2. Você faz esses dois primeiro e o resultado você faz com o menos 3 que está lá no final. Com calma, devagar, no teu tempo. Então, menos 5 menos 2, sinais iguais. Professor, vou somar. Dá 7. Mas dá 7 positivo ou negativo? Negativo, que conserva o sinal do 5. Agora eu pego aquele 3 lá, ó, que eu não tinha usado. Agora eu vou fazer esta conta. Quanto é que dá, professor? Menos 7 menos 3, sinais iguais. Dá mais. Acabou todas, Gabriel. Vamos ver aqui. Vou somar. Dá 10, professor. Só que dá 10 positivo ou negativo? Negativo, professor. Prof, então aqui dentro do parêntese, aquela conta toda lá dentro do parêntese, toda esta conta, professor, deu exatamente menos 10. Aí tem que eliminar aqui o parêntese, né, professor? Sinais iguais, né? Dá mais. Vai ficar 18 menos menos mais 10. Aí você vê que eu já não anotei mais o parêntese, que eu fiz o jogo de sinal com menos que estava fora, com menos que estava dentro. 18 mais 10, professor, 28. Até agora tudo bacana, Gabriel. Entendeu? Vamos para mais. Até agora não, Gabriel. Tudo show de bola. Prof, e essa aqui, professor, tem 2 vezes o parêntese aparecendo. Professor, vamos fazer 2 contas. Vai ficar 4 mais, aí vai ter o resultado desse parêntese, mais, aí vai ter o resultado desse parêntese. Vamos lá fazer os parênteses. No primeiro parêntese, o senhor tem 3 menos 5, e no segundo parêntese, o senhor tem menos 2, menos 6. Esse 3 menos 5, gente, o 3, ele é positivo. Só o simples fato de eu não ver o sinal dele, isso já me garante que ele é positivo. Eu já sei que o 3 e o 5 têm sinais diferentes, quer dizer que eu vou subtrair eles. Se eu subtrair 3 de 5, dá 2. E vai dar 2 negativo, professor, porque tem que conservar o sinal do maior. Então, aqui é menos 2, professor. Vamos fazer o outro parêntese, professor. Menos 2, menos 6. Sinais são iguais, menos, menos. Sinais iguais dá mais. Quer dizer que nós devemos somar, não é? Somar isso aqui dá 8, professor. Mas dá 8 positivo ou negativo? Negativo, professor. Então, aqui vai dar menos 8. Agora, a gente vai eliminar o parêntese, professor. A gente fez as contas que estavam dentro do parêntese. Agora, a gente vai eliminar. Aqui é mais, aqui é menos. Vai ficar 4, sinais diferentes, menos 2. Vamos eliminar o outro aqui, professor, agora. Mais, menos. Sinais diferentes, de novo, dá menos 8. Como é que funciona a subtração aí, professor? A gente vai fazendo de 2 em 2, para a gente não se atrapalhar com o jogo de sinal. Então, se eu começar fazendo 4 menos 2, professor, esse 4 aqui que eu não estou vendo o sinal, ele é mais. Professor, aqui vai dar 2 positivo, pega com aquele 8 lá, professor. Se nós fizermos mais 2 menos 8, vou subtrair, professor, vai dar 6, e vai dar 6 negativo. Show, Gabriel. Show de bola. Fez com atenção aí. Professor, letra F, professor. E, professor, deixa eu ver se F ainda tem a G ainda. Acho que dá tempo. F. Vamos lá, professor. Eu tenho aqui 20 menos o resultado desse parênteses, que eu acho que já dá para você se habituar a fazer direto. Não dá, não? Menos. Senão você faz numa folha de rascunho. Quanto é que dá menos 6 mais 8? Você vai lá na folha de rascunho, menos 6 mais 8, professor, dá exatamente 2, professor, positivo. Então, aqui vai dar mais 2, menos, abre parêntese. Quanto é que dá menos 1 mais 3? Vou subtrair, professor, sinais diferentes. Vou subtrair 3 de 1, dá 2, conserva o sinal do maior, que é o 3. Também deu 2 positivo. Só que agora tem que eliminar o parêntese. E para eliminar o parêntese, a gente faz o jogo de sinal com o sinal que está lá fora do parêntese, com o sinal que está dentro. Então, vai ficar 20
Menos com mais, fica só menos. 2. Menos com mais, fica menos 2. Faz essas duas aqui, professor. Aqui vai dar 18 positivo. Menos 2. Aqui vai dar exatamente 16 positivo ou simplesmente só o 16. Foi também, Gabriel? Essa aqui era a letra F. Cadê a F? 16. Achei lá, certinho. Prof, deu certo? Olha só. Tinha aqui a letra G. Eu acho que ainda tinha a letra H, professor. Aí, com o tempo de treino, treinando, você vai conseguindo fazer cada vez mais rápido. Mas o principal, vocês pegaram a ideia do jogo de sinal? Te preocupa que essa não é a única aula que a gente vai ter, não, tá bom? Também terá outras aulas com adição e subtração, agregadas à multiplicação e à divisão, e a gente vai reforçar nessa tecla do jogo de sinal. Então, no teu horário de estudo, depois volta um pouquinho a aula, verifica de novo o jogo de sinal, repete comigo, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Na adição e na subtração, o jogo de sinal é apenas para dizer para você se você soma ou se você subtrai. Mas, cuidado, conserva sempre o sinal do maior. Meus queridos, minhas queridas, obrigado pela participação, tá bom? A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!